Caros amigos, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais este encontro para o Evangelho Online, Evangelho Virtual, do Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Apesar do distanciamento físico, estamos todos reunidos, seguramente, ligados a Jesus e aos trabalhadores da sua obra, porque cremos firmemente na sua promessa de que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria também. Então nós temos nesse momento todos os nossos lares transformados em verdadeiros templos, como uma extensão da própria casa religiosa que nós frequentemos, qualquer que seja a religião. Tendo em vista que a religião terrena, ela é efêmera, é acidental, ao passo que a religiosidade, a espiritualidade não. Essa é definitiva, visto que somos espíritos imortais, destinados à perfeição relativa e ao retorno, né, ao seio do Pai, de Deus Pai, Criador de todas as coisas. E hoje é uma data muito especial para nós cristãos, né? Estamos a poucas horas de comemorarmos efetivamente o Natal, né, onde simbolicamente comemoramos a vinda física, o nascimento físico de Jesus, fato este ocorrido há um pouco mais de 2000 anos e que mudou a história da humanidade, né? Hoje nós teremos as reflexões sobre este tema, Natal com Jesus, proferidas pelo nosso querido amigo Guilherme Azeredo, né? Então, para que possamos iniciar os trabalhos desta noite, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Criador de tudo e de todos nós, a Jesus, o seu divino mensageiro, nosso irmão maior, enviado por Deus para nos servir de modelo, guia e, sobretudo, de exemplo para a nossa caminhada, aos nossos espíritos protetores, aos mentores desta nossa caminhada evolutiva, para que estejam conosco e nos auxiliem a bem apreender os ensinamentos de Jesus contidos no seu Evangelho. Que o nosso querido amigo Guilherme Azeredo continue intuído, apoiado pela espiritualidade que dirige estes trabalhos e que possa nos trazer, nesta noite tão especial, a mensagem serena e tranquila, como normalmente o faz, que possa aquecer os nossos corações, abrir as nossas mentes, para efetivamente entendermos a importância desta comemoração que nós cristãos efetuamos em todo o mundo. Então, que esses mensageiros, esses trabalhadores da obra de Jesus estejam conosco e nos protejam nesse evento. Que assim seja. Então, como dissemos, o encarregado da reflexão desta noite, nosso querido companheiro Guilherme Azeredo, né? Guilherme, seja bem-vindo, bom trabalho para você, que efetivamente seja intuído e nos traga a mensagem como de praxe você o faz. Bom trabalho. Obrigado, Newton. Prazer sempre estar com vocês, principalmente numa noite como essa, né? Amigos do coração, aproxima-se a noite de Natal. E é preciso um esforço imenso para mergulhar nos recessos do nosso ser, a fim de não perdermos o propósito dessa festa, que na verdade comemoramos o aniversário do espírito mais nobre que Deus nos envia a servir de modelo e guia. Que nessa noite não esperemos
somente os presentes, mas a presença de Jesus em nós, para que nós, pelo menos nessa noite, possamos, nesse contato mais íntimo com a providência divina, juntamente com os nossos que estão mais próximos, a fazer as reflexões do grande objetivo do Cristo na Terra. O nascimento do Mestre se dá iluminado pela luz celeste, num ambiente de mais pura simplicidade, entre o cântico dos anjos, junto à manjedoura, anunciando a grande renovação do planeta. Trazia-nos os anjos o resumo de toda a trajetória que seria desse espírito crístico. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E termina o seu evangelho numa manhã ensolarada, dando a todos nós a certeza da lição da imortalidade da alma, da vitória do seu evangelho sobre as lutas humanas. Gamaliel, narrado no livro Paulo Estevão, diz a Paulo que adaptarmos o evangelho a nós é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, digamos, essa síntese que cantavam os anjos, que seria a trajetória de Jesus, glorificar a Deus, não simplesmente cantando e louvando, mas glorificar a Deus é exatamente a vivência da presença de Jesus, não mais o nosso campo externo, mas o nosso campo interior. Como traz o orador Haroldo Dutra Dias, Jesus ele não é objeto de culto, ele é um modelo de comportamento. Glorificar a Deus é vivenciar as experiências que o Cristo espera de nós. Não como alguém que já atingiu o apogeu da maturidade espiritual, mas como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, do esforço que se faz para superar as suas más inclinações, das nossas dificuldades, das nossas dores. Essa seria a glorificação de Deus, não mais das nossas aparências exteriores. E exatamente essa noite de Natal, em que nós ficamos com o coração tão mais, digamos assim, emocionalmente, não fragilizados, né? Mas ali com o coração à flor da pele, sentimentais, porque nessa data nós nos lembramos das pessoas que marcaram a nossa vida, ou que de alguma forma estão distante de nós e gostaríamos que estivessem próximo de nós. Que nesse Natal a gente não traga mais as feridas na alma, os ressentimentos que são impeditivos para a construção da nossa própria felicidade, as dificuldades que nós temos ainda das relações humanas, como traz o segundo item cantado pelos anjos: paz na terra. Não a paz na terra gritada aos sete ventos, mas a paz que começa em mim, para que eu possa, primeiro, vivenciar essa experiência de pacificação, tratando as minhas emoções, para que eu possa compreender os meus medos, as minhas dificuldades, os ressentimentos que continuam me machucando como grandes feridas na alma, e como eu ainda continuo tentando compreender a última grande lição do Cristo no madeiro. Pai,
Perdoa porque eles não sabem o que fazem. O perdão é o maior antídoto para que nós pudéssemos compreender a necessidade dessa saúde mental, que é o pilar do cristianismo. Os dois que ele nos apresenta, o amor e o perdão. Mas para que eu possa compreender esse amor que o Cristo nos revela, um amor que não cobra, um amor mais maduro, um amor que não coloca condição, eu preciso trabalhar essa paz em mim para que eu possa dar aos outros. Que é exatamente a terceira proposta cantada pelos anjos. Boa vontade para com os homens. Aquela primeira relação comigo, como Cristo já fala na sua tríade, que era preciso amar a Deus, glorifica a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. Então eu trabalho primeiro a proposta do cristianismo, dessa vivência, dessa experiência do evangelho em mim, e depois eu posso desabrochar, emanar as pessoas. A compreender que cada um vai encontrar com Cristo em um momento da vida. Cada um tem um tempo para pavimentar a tua estrada. E quando nós ficamos mergulhados nas nossas dores e nas nossas ilusões, nós não conseguimos perceber as margens, as belezas que são nos propostas todos os dias. E compreender que o crescimento se faz, muitas vezes por dores tão duras e difíceis que nos machucam, que faz com que nós tentamos compreender os porquês, porque os porquês ainda representam a imaturidade em nós. E a partir do momento que eu vou compreendendo que tudo que eu vivencio é uma responsabilidade minha, eu mudo a pergunta. Para quê, Senhor? Para que tudo isso? Aí começa o processo do evangelho em mim, nessa maturidade necessária, nessa proposta grandiosa que é o evangelho do Cristo. Enfrentar os nossos desafios, os nossos medos. Que pelo menos nessa noite, reunidas com os meus familiares, e muitas vezes nós colocamos uma mesa farta. E aí nós vamos compreender que fartura não é uma mesa cheia de alimentos. Fartura é quando nós temos com quem a gente dividir esse alimento. Olhar para cada um nessa noite e saber que a programação reencarnatória ela foi planejada minuciosamente para que nós estivéssemos aqui. Um grande processo educativo, um grande processo de exteriorização dos meus potenciais, para que nós pudéssemos viver o Evangelho e assim o crescimento se dá mais fácil, como dizia a saudosa Cora Coralina. Se nós podemos crescer com os golpes duros da vida, nós também podemos crescer com os toques suaves da alma. Para que não seja necessário a dor, não como um processo punitivo, mas aquela dor que me educa, aquela dor que me faz compreender o outro na posição como o outro está. E a gente trabalhar toda essa relação humana que propõe o Cristo para nós, porque o Evangelho é o grande tratado de relacionamento humano, compreender que cada um está no estágio evolutivo diferente do outro. E assim nós vamos fazendo esse percurso, talvez duro, difícil, cheio de desafios, cheio de incompreensões. Esse mesmo desafio que era a paisagem quando Jesus chega. Então ele vem trazer a grande proposta renovadora para o mundo. E mesmo nos dias atuais, nós continuamos buscando Jesus, a tua mensagem para o consolo do nosso coração.
mesmo aqueles primeiros cristãos que adentravam as arenas romanas, naquela confiança, mas antes mesmo disso, fazia as suas preces, as suas orações e buscava o seu conforto nas catacumbas romanas. E quando eram descobertos e eram direcionadas às arenas, aqueles trariam consigo uma fé tão sólida que nós tentamos buscar ainda hoje. Como diz Khalil Gibran, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Então, aqueles primeiros cristãos, eles deram um salto aos braços do Cristo, porque sabiam que mesmo alguns instantes, seus corpos fossem dilacerados pelos leões, as suas almas, o teu espírito, retornariam logo mais à presença de Jesus. E é isso que nós buscamos sempre quando nos reportamos o Evangelho com uma proposta de renovação para mim, não para o outro. O Evangelho, eu tenho que precisar compreender que ele foi exatamente escrito para mim. Eu preciso encontrar o meu tempo. Nós não temos mais as arenas romanas, mas temos aí as arenas e um monte de empecilhos que nós colocamos no nosso próprio caminho para ser feliz. É preciso confiança. É preciso esperança. Mas não é esperança do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar é espera. Espero que alguém resolva. Espero que alguém faça por mim. A espera do verbo esperançar é a esperança do movimento. Do equilíbrio, por exemplo, da bicicleta. Que eu só consigo pedalar ou andar em movimento. Se eu parar, ela fica em inércia, eu caio. Então, o Cristo Jesus tem sido nosso consolo em todos os momentos de nossa trajetória. Tem amenizado, tem aliviado as nossas dores e seguido conosco nessa estrada espiritual que estamos pavimentando. Tem acompanhado os nossos passos desde os primórdios dos tempos até os dias atuais. Então, meus amigos, não desanimemos. Não desistimos no meio do caminho. Sigamos então com passos firmes. Que desde as catacumbas romanas até os dias de hoje continue ecoando a voz consoladora dos montes de nosso Mestre Jesus. Nessa noite, procure compreender aquele espaço vazio. Talvez aquela pessoa, teu pai, tua mãe, o teu filho, teu irmão, que talvez, por algum motivo sequer, e você hoje nem lembra mais, se deixaram de se falar por algum motivo. Isso continua te machucando. Porque as relações são assim. Nem sempre nós compreendemos as propostas. Por isso é importante do esclarecimento que o Evangelho nos tira do estado de ignorância. Porque aquilo que me fazem não é problema meu. Problema quando eu faço algo a alguém. Por isso que o perdão não necessariamente precisa ter quando eu peço perdão a alguém, se alguém vai me perdoar ou não, já não é comigo. É compreender que eu preciso fazer aquilo que me cabe, aquilo que me traz a paz de consciência. Porque o perdão é bom para quem dá. É bom para quem recebe quando se aceita. Então, em toda essa proposta de construção de um cristianismo, mas de um cristianismo redivivo, como propõe a doutrina espírita em nossos corações, é para que a gente compreenda e faça essa análise. Porque logo mais,
Estamos mudando de ano e fazemos aquelas propostas todas, tantas propostas feitas há tantos anos atrás, que ficou difícil porque a gente não deu o primeiro passo, porque o medo exagerado foi impeditivo. Principalmente nesse ano em que continuamos vivendo um processo de pandemia, o medo de fazer o enfrentamento em todas as vertentes da vida, porque é esse evangelho que nos fortifica para fazer o enfrentamento, porque em qualquer momento a dor nos visita. É exatamente nesse momento que eu vou reunir todo o tempo de estudo, todas as experiências para que eu possa permanecer de pé. Então, nessa noite, não lembre somente do Papai Noel. Não fale simplesmente para o teu filho do Papai Noel. É muito bom dar presentes dos nossos entes queridos. Mas lembre-se de ensinar para o teu filho, para que ele tenha segurança nos seus passos futuros. Que a grande estabilização emocional que a vida nos oferece é o evangelho desse homem que viveu a nos ensinar. Numa proposta grandiosa da grande renovação do planeta. É ele que temos tentado buscar. Muitas vezes derrapamos, porque a imaturidade era um empecilho. Talvez hoje um pouco mais com uma visão dilatada, eu consiga compreender que tudo que me chega, ele vem com uma proposta de pacificação em mim. Como ele mesmo disse, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma paz ilusória, é uma paz exterior. A paz do mundo, como anunciada pelos anjos, é a paz que eu conquisto num processo lento. A conquisto todos os dias. Que a noite de Natal não seja simplesmente a noite de 24 a 25 de dezembro. Que eu me esforce para que o Natal seja vivenciado todos os dias da minha vida. Que a gente reúne-se essa noite e faça esse intercâmbio divino com o Pai. Que antes mesmo de começarmos a nossa ceia, como de praxe, para o alimento do corpo físico, que possamos reunirmos em família e dar o alimento para a nossa alma, através de um evangelho, de uma lembrança, de um agradecimento, de toda aquela trajetória que passamos, tantas experiências boas e ruins, a chegarmos no dia de hoje, no tempo atual, a gente se lembre que nós já vencemos muitas barreiras, mas temos um percurso longo ainda, mas sem ansiedade, mas viver um dia de cada vez, um dia com Cristo. É assim que o meu caminhar, ele passa a ser um caminhar mais firme. Que o medo não seja mais aquele impeditivo daquilo que ontem não mais foi possível. Porque coragem não é simplesmente a ausência de medo. Coragem é a capacidade que nós temos de enfrentar os nossos próprios medos. E se um dia, nesse ano que se chega, algum dia eu me encontre sozinho, aquilo que Paulo chama de deserto na nossa vida, em que parece que ninguém está próximo de nós,
E parece que nem Deus quer entrar conosco nesse círculo de dores. Eu digo para você que Deus não vai entrar com você, porque Ele já está aí dentro. Ele sempre teve. Talvez a gente não percebesse pelo desequilíbrio que me impediu de refletir um pouco sobre uma fé construída à base de uma razão. Não mais uma fé ilusória. Então, em minhas preces, agora sincera, que eu diga a Jesus, a luta que eu vou fazer para comigo mesmo, a mesma que o grande apóstolo dos gentios nos ensinava. Porque mesmo já divulgando o evangelho, dizia que algumas vezes ele sentia o espinho cravado nas próprias carnes. A luta contra as suas dores, os seus medos. Dizia, Senhor, por que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não mais quero, eu continuo fazendo? Mas não desistiu de maneira alguma, enfrentando todos os seus desafios e principalmente enfrentando a si mesmo. Porque chegaremos um dia a dizer como Paulo, jamais sublimado e fortalecido na tua fé. Senhor, não sou mais eu quem vivo, mas vós que vive em mim. E se nessa estrada, alguns dias, se sentir fraquejado, reporte-se a Jesus, porque foi Ele mesmo que diz que você pode, que eu posso. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim e bebei de mim, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Chega um tempo em que nós vamos bater na poeira do passado para continuarmos um novo processo, uma nova experiência. Não mais a experiência religiosa de reencarnações anteriores, mas a experiência de uma religiosidade mais profundo, de uma espiritualidade que não está fora, que está dentro. E daqueles que sofrem, que se encontram nos hospitais, aqueles que perderam o sentido da vida, sem forças para continuar seguindo aquilo que mesmo antes da sua programação reencarnatória era motivo de grande alegria. Oremos a Jesus, para que nós sejamos aquele que façamos o bom combate. Então, seja você quem ama. Seja você quem perdoa. E rogamos a Jesus, como nos ensinou um nobre espírito, a companheira, o grande amor de Paulo, Abigail. Senhor, Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos e consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos o nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos o vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança,
que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza e vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor e do mal, que nos últimos instantes sintemos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Que nesse Natal tenhamos a presença de Jesus juntamente conosco para uma noite de luz e de esperança de dias melhores. Mas que esse dia melhor seja semeado por todos nós, juntando as nossas forças naqueles mesmos ideais dos primeiros dias do cristianismo. Paz e luz a todos e um Feliz Natal. Muito grato, Guilherme, pelas suas palavras, sempre muito emocionantes, numa mescla perfeita, né, que aproxima o nosso sentimento do nosso entendimento. Você falou do responder aos grandes porquês da nossa vida, da figura do Cristo Consolador de todos nós, né? A nossa responsabilidade como pais no encaminhamento dos nossos filhos, quer dizer, grandes mensagens efetivamente brotaram do alto por seu intermédio, chegou até nós de uma maneira muito sensível. Muito grato por tudo que você nos oferece. Eu que agradeço, meu amigo. Espero que continuemos sempre juntos, né, nesses ideais que nós assumimos juntamente com Cristo, que a doutrina espírita nos possibilita, de trazer principalmente a mensagem para o nosso coração, né, como foi cantada para os anjos, primeiramente essa paz na terra, que começa por nós, e nem sempre nós vamos estar em dias de paz, mas exercitando que todos os dias a gente consiga compreender um pouquinho do objetivo pelo qual nós estamos aqui, pelo qual nós nos reencontramos, digamos assim, que eu acredito que os encontros não são por acasos, aqueles mesmos espíritos de ontem, que fomos os grandes combatentes do espírito, não do somos do espiritismo, mas do próprio cristianismo, e nós hoje somos chamados a, de uma certa forma, tentar fazer um pouquinho daquilo que nós não foi possível em alguns tempos atrás, né? Que seja um tempo hoje, um tempo novo para a nossa vida, para a nossa família, e desejo para a sua família um Natal com Jesus. Muito grato, em nome de todos que nos assistem nesse momento, em nome de todos os amigos, nossa gratidão. Então, nos aproximando do encerramento dessa nossa atividade de hoje, convidamos a todos novamente para refinarmos a nossa sintonia com os nossos companheiros espirituais, agradecendo a oportunidade bendita que tivemos de estarmos reunidos em nome de Jesus nesta data simbolicamente tão significativa para todos nós, desejando que efetivamente possamos, cada um de nós, permitir que Jesus, que o Cristo renasça nos nossos corações, nos trazendo paz, nos trazendo alívio, conforto para as nossas aflições transitórias, que fortaleça a nossa fé,
e nos cubra com o seu manto protetor. Que consigamos, de acordo com as nossas possibilidades, mesmo que pequenas atualmente, trilhar os caminhos que o próprio Jesus veio para nos ensinar, veio indicar e exemplificar. Sendo este, seguramente, ou esta a forma mais segura de nos reaproximarmos de Deus, nosso Pai, toda bondade, toda misericórdia, e que essa reaproximação se faça de uma maneira sempre segura, serena e tranquila. Que neste momento possamos elevar o nosso pensamento, endereçar as nossas melhores vibrações, o nosso abraço afetuoso a todos os entes queridos que já nos antecederam no mundo espiritual, quer mais recentemente, ou de uma maneira mais afastada no tempo, mas que todos eles, nossos familiares, nossos amigos, conhecidos, pessoas que marcaram a sua presença na passagem por esta vida, ou que transitaram de uma maneira anônima, mas fazendo, distribuindo tanto bem, que estejam todos amparados, todos protegidos, todos percebendo a presença e a ajuda dos nossos amigos espirituais que nunca nos faltam. Que possam todos eles ter a mente aberta, o coração aberto para receber essa ajuda e que essa ajuda lhes traga paz, conforto, serenidade, confiança e força para continuar as suas respectivas jornadas. Recebam todos, então, nesse momento, o nosso abraço afetuoso e a nossa gratidão por tudo o que representaram e representam nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus continue ao nosso lado, os trabalhadores da sua obra continuem conosco, que Ele estenda sobre todos nós o seu manto protetor, trazendo-nos bem-estar, segurança e tranquilidade para que possamos seguir o caminho que Ele mesmo nos indicou. Então, agradecidos que estamos por essa enorme oportunidade, aproveitamos também para desejar a todos os amigos, a todos os seus familiares, a você, Guilherme, um Santo Natal e que também o ano que se aproxima nos encontre fortalecidos na fé e que possamos vivenciá-lo de uma maneira tranquila, segura e proveitosa para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, chegando ao final desse nosso encontro, queremos novamente agradecer do fundo do nosso coração ao querido amigo Guilherme, por todas as palavras, por toda a vibração positiva que sempre nos traz, e deixarmos aqui alguns avisos sobre as atividades atualmente online, né, em sua grande maioria, do Centro Espírita André Luiz. Nós temos, embora suspenso nesse momento, mas às segundas-feiras os nossos grupos de estudo, né, e que retornarão no dia 1º de fevereiro, na primeira segunda-feira de fevereiro, sendo que as pessoas que tiverem interesse em participar desses grupos, para principiantes, para aqueles que já conhecem um pouco mais da doutrina, acessem o nosso site, centroandreluiz.com.br, tem lá o local dos grupos de estudo e deixem lá registrado o seu interesse para que possamos efetuar os contatos, para que, no momento do retorno das atividades, essas
pessoas que demonstraram interesse possam efetivamente estar junto conosco. Nós temos as terças-feiras, das 18h30 às 20 horas, sem interrupção, né? O nosso acolhimento fraterno online. São salas específicas, né? Onde a pessoa, acessando também pelo site do Centro Espírita andreluiz.com.br, acolhimento fraterno, poderão ter acesso a uma sala exclusiva e ter contato com os nossos atendentes, devidamente preparados para ouvir essas pessoas que eventualmente possam estar passando por um momento de dificuldade, de aflição, dificuldades comuns a todos nós, mas que marcam mais algumas pessoas, né? Guilherme é um dos atendentes da casa, temos o Mário, o doutor André Luiz, a Vera Madei, enfim, são pessoas preparadas, devidamente preparadas para ouvi-los. E o atendimento é feito com toda a segurança, né? com todo sigilo, então podem efetivamente recorrer a essa ferramenta. Na próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro, teremos esse mesmo encontro aí conduzido e teremos a mensagem trazida pelo senhor Bonani. E nos sábados, né, embora a atividade esteja suspensa momentaneamente em virtude do final de ano, temos as atividades da evangelização infantil e da mocidade espírita. O retorno previsto dessas atividades, dia 6 de fevereiro. Tá? Então, maiores informações também as pessoas podem conseguir no site, né? Centro Espírita andreluiz.com.br, que está aparecendo aí embaixo, né? na telinha de vocês. E então é isso. Guilherme, novamente, muito grato pela sua participação, pelas suas palavras, pela emoção que você sempre nos transmite. Receba também o abraço fraterno de todos nós da Casa André Luiz, tá? Que tenha você, seus familiares e todos nós, enfim, um Santo Natal. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos guarde agora e sempre. Assim Muito seja. grato a todos. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço, Guilherme. Tchau, tchau. Até mais.